Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa. Olá, Polititankers, portanto, bem-vindos a mais episódio do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional. Pois é, continuamos aqui neste jogo de estamos em dois sítios ao mesmo tempo. A diferença é que desta vez não estou acompanhado, né? Portanto, estou aqui com o Filipe Honório, que é o cabeça de lista do LIVRE por Leiria, mas não está aqui nem o Vasco, nem a Carlota, nem o Emanuel, mas estamos cá porque isto também é preciso dizer que estão em preparação para aquilo que vai ser a grande maratona que nós vamos fazer no próximo dia 30. Vamos estar a acompanhar as eleições em direto no YouTube do Polititank, portanto, a partir das 16 da tarde até das 16 horas, não é? Portanto, 4 da tarde até à meia-noite. Portanto, vamos procurar estar a acompanhar tudo ao minuto, procurar ver a afluência, a abstenção, os resultados. Vamos ter pessoas também de fora a virem comentar as eleições e algumas reações dos partidos. Vamos procurar também que isso aconteça. Portanto, vai ser uma noite em grande, umas eleições super renhidas, como já há muito tempo não se viam, vamos dizer, desde Sócrates a Passos Coelho. Portanto, comigo tenho então Filipe Honório, cabeça de lista do LIVRE por Leiria, portanto, que vai estar hoje aqui, justamente neste nosso tempo de antena, para responder aqui a algumas perguntas. Portanto, Filipe, bem-vindo. Alô, Cláudio, boa noite. Obrigado pelo convite desde já e é uma honra estar aqui. Muito bem, vamos então às perguntas. A primeira pergunta que nós fazemos a todos é relacionada com a vacinação. Na perspectiva do LIVRE, a vacinação deve ou não deve ser obrigatória? A vacinação contra a Covid-19 deve ou não deve ser obrigatória? Isto por conta de alguns movimentos que estamos a ter na Europa. Sim, nós felizmente em Portugal tivemos uma excelente mobilização para a vacinação e, portanto, essa questão nunca se colocou na perspectiva pública da necessidade. Nós temos, aliás, já o Programa Nacional de Vacinação e que, no fundo, para o acesso até a muitos empregos, seja na carreira de função pública, seja mesmo na questão da inscrição nas escolas, nós tínhamos de apresentar o boletim de vacinação atualizado e devidamente atualizado e, portanto, nunca foi uma questão propriamente fraturante ou que levantasse dúvidas na sociedade portuguesa e, portanto, nunca se revelou pertinente ser obrigatória a questão da vacinação e em Portugal ainda bem que isso não é uma questão, porque não, e vou dar aqui a minha opinião pessoal, não me parece que seja desejável que se torne obrigatória qualquer vacinação, mas é óbvio que ela é importante e ainda bem que em Portugal houve essa consciência, ainda bem que as pessoas se mobilizaram e confiaram nas instituições e no processo, que felizmente hoje estamos muito mais bem preparados do que estávamos, por exemplo, há um ano, com uma vaga terrível de Covid-19 e que hoje estamos numa situação um bocadinho melhor e, portanto, ainda bem que essa questão não se levantou em Portugal, se bem que há outros países que têm de lidar com ela ainda. Aqui pode-se aplicar a célebre frase de é proibido proibir, não é? Do mais 68. Que parece que alguma esquerda esqueceu-se essa frase, não é? Porque é muito... Nós falamos hoje nessa questão e falamos aqui abertamente nisso porque as instituições funcionam, porque temos um Estado de Direito, porque há um governo democrático em funções, há uma Assembleia da República funcional, mas podíamos estar nesta situação pandémica com umas instituições mais debilitadas, com um governo mais autoritário, quem sabe, com uma retórica muito mais ameaçadora naquilo que é o respeito aos direitos humanos e, portanto, uma situação destas é muito fértil para ser um pretexto para pôr em curso qualquer ação que seja atentatória, nomeadamente contra minorias, contra as pessoas racializadas, enfim, tudo que nós já tivemos no passado, infelizmente, prova-nos que situações como esta são muito férteis para esse tipo de tentativas. E, portanto, também falo desta perspectiva, não é? Da certeza que temos instituições democráticas a funcionar e que temos essa segurança por parte da democracia portuguesa para não ter a vacinação obrigatória e mesmo que ela tivesse de ser, eu penso que seria de confiar num momento destes e neste contexto em que vivemos. Mas já está, abrir o precedente para essa obrigatoriedade pode ser um mau caminho. Muito bem, obrigado, Filipe. Vamos então passar à próxima pergunta, que junto aqui um comentário muito pessoal, que é a questão de, internamente, ou pelo menos de quem está de fora, portanto, nunca fui militante do LIVRE, nem conheço aprofundadamente como é que são as dinâmicas políticas no LIVRE, mas o LIVRE visto de fora parece ser um partido extremamente democrático, na perspectiva de que existem as primárias internas para
a escolha dos candidatos e a sua ordenação e tudo mais. Isto, portanto, este comentário serve para introduzir a pergunta que vem, que é a questão de, na perspectiva do livro, não sei se vocês já tiveram este diálogo interno ou não, há partidos que têm, outros que não têm, que é a questão de reformar o sistema eleitoral. Isto é, e uma das coisas que nós falamos, quer seja eu a falar no podcast Conversa, quer seja depois de termos importado isso para o Polititank, é a questão do voto, primeiro de tudo, o voto preferencial e os círculos uninominais, portanto, como forma a que haja uma democracia mais direta, ou pelo menos mais relacionada, haja uma maior relação entre o eleitor e o eleito. Que perspectivas o LIVRE tem para fazer uma aproximação maior entre o eleitor e o eleitorado? Porque a questão também que nós refletimos na nossa cimeira que tivemos em 27 e 28 de novembro em Almada, foi a questão de que, apesar de termos mais partidos, apesar de quase a cada círculo eleitoral aparece pelo menos um ou dois partidos diferentes, a abstenção não baixa. Portanto, não é por falta de oferta, não é? Portanto, quando vamos a uma gelataria e vemos ali vários sabores, às vezes ficamos na dúvida. A questão é que as pessoas nesta gelataria da República não entram sequer. Uhum. Olha, e isso é muito importante, aliás, é o ponto que tu referis um bocadinho no início, não é? Que nestas eleições nós vamos ter muitas incertezas, não é? E, portanto, só vamos perceber bem os resultados no domingo. Mas há uma coisa que é certa, é que o nível da abstenção vai ser novamente elevado e vamos novamente ter responsáveis políticos a dizer que é preciso trabalhar sobre a abstenção, aproximar as pessoas e tudo mais, mas depois no dia a seguir já não se faz nada e passamos mais 4 anos, mais um ciclo eleitoral, sem fazer nada para mudar e para combater também essa abstenção. E isso acontece muito porque o sistema eleitoral que nós temos é perverso no sentido de não representar as pessoas de igual forma. Nós temos um caso paradigmático disso, por exemplo, Porto Alegre, ou tem um partido a ganhar todos os deputados do distrito, ou quanto muito vai um para o PS e outro para o PSD, porque é um distrito que só elege 2 deputados. E isto deixa de fora, não é? Quer dizer, se for, eu penso que o PS nas últimas eleições até ganhou os 2 deputados, mas o PS não teve 100% dos votos lá, quer dizer, deve ter tido à volta de 40%, talvez, vou arriscar agora aqui, mas isto deixa, certeza que deixou mais de 50% dos eleitores de Porto Alegre de fora da decisão, não se sentiram representados pela escolha que tinham em mãos. E, portanto, nós no programa, aliás, temos também esta questão da reforma do sistema eleitoral, ou pelo menos de incutir algumas alterações para aumentar exatamente essa representatividade, nomeadamente com uma coisa que nós até já temos em Portugal, que é um círculo nacional de compensação. Nos Açores já temos um círculo de compensação também. Aliás, foi assim que partidos, nas últimas eleições dos Açores, eu penso que tanto o PAN como a Iniciativa Liberal, eu penso que não estou em erro, eu penso que foram estes dois que só elegeram através desse círculo de compensação e, portanto, de outra forma, não teriam entrado no Parlamento Regional, apesar de terem um número de votos significativo, não é? Senão, de outra forma, não tinham eleito através desse círculo. E, portanto, isto é uma forma de compensar exatamente essa a dinâmica que temos, que nem sempre tem em conta todos os votos, e há sempre muito esta narrativa de que há votos desperdiçados a cada eleição, porque, na verdade, não servem propriamente para eleger deputados para a Assembleia da República. E uma forma de realmente aproximar as pessoas e de as mobilizar, quer dizer, quem não se veja em PS ou PSD vai se sentir com muito menos vontade de ir a uma urna de voto, porque sabe que o seu voto não vai eleger propriamente ninguém. E, portanto, isto não é uma democracia funcional. Nós temos de trabalhar sobre isso e é por isso que temos esta proposta, apesar de, e como isto, portanto, para alterar o sistema eleitoral é preciso alterar também a Constituição, portanto, também estamos abertos a essa discussão do que é que poderia ser uma melhor forma de aumentar essa representatividade, mas essa é a nossa proposta. Aliás, já temos esse exemplo dos Açores e, portanto, para nós fazia todo o sentido um Círculo Nacional de Compensação. Mas a questão, ok, portanto, concordamos então aqui nos círculos uninominais e a compensação nacional? É isso? Na questão da compensação, no círculo da compensação, sim. Ok. E a questão, por exemplo, do voto preferencial, vamos supor, eu voto livre em Leiria, mas não quero que seja o Filipe a representar-me enquanto cabeça de lista e vou escolher o Manuel António, que por acaso é o último classificado, o último listado, vamos chamar assim. Sim, também temos essa dupla questão, não é? Tanto o Círculo Nacional como as listas semiabertas, ou seja, a possibilidade... À semelhança das vossas primárias.
Exato, exato. No fundo, um voto preferencial que permita selecionar a preferência por uma outra pessoa, porque isso também ajuda que depois as decisões de muitos partidos são em círculos fechados, muito fechados, e portanto depois permite aos eleitores realmente escolher os deputados que os representam. E se calhar assim não tínhamos deputados como Sérgio Sousa Pinto na Assembleia da República, não sei, mas essa também é uma das propostas. Só assim por curiosidade, porque em específico o Sérgio Sousa Pinto? Eu duvido que o eleitorado do Partido Socialista se reveja em muitas posições do deputado Sérgio Sousa Pinto e de facto não se deverá rever, porque ele até já foi deputado não inscrito do PS e, portanto, acredito que as pessoas, principalmente em Lisboa, né, neste caso ele está nas listas do PS por Lisboa nestas eleições, acredito que tenham outras ofertas em que podem eleger melhores deputados e deputados que os sentem que representam muito mais no campo da esquerda do que propriamente um décimo qualquer coisa deputado como Sérgio Sousa Pinto. Portanto, punhamos o Sérgio Sousa Pinto no PSD e punhamos o Rio no PS. Trocámos de bancada. Bom, essa já não sei, o Rio no PS também já não sei. Não me parece, também não me parece, mas... A questão é um pouco essa, não é? Portanto, mas lá está, eu acho que o voto preferencial, para mim, o mais importante disto não é a questão do estrelato e tornarmos a política um reality show, como muitas vezes acontece. Aliás, vemos isso a acontecer, por exemplo, no Brasil. No Brasil temos muito esse estrelato, esse reality show da política, mas é a questão de eu poder dizer de que eu votei diretamente em ti e, portanto, eu quero que tu satisfaças a minha representatividade. Porque a questão aqui é esta, as pessoas votam, temos muito esta campanha, não é, de votar para primeiro-ministro, quando a pessoa que está em Porto Alegre não é o cabeça de lista por Porto Alegre, qualquer um dos partidos que vai ser primeiro-ministro. Portanto, a coisa é muito assim. Sim, e no limite, quer dizer, o primeiro-ministro nem tem de ser eleito propriamente, não há essa obrigatoriedade na lei. Como ao Nós sistema agora inglês. temos estas eleições e podemos ter um primeiro-ministro que não vem em nome do Parlamento, não é? Isso no limite pode acontecer. Poderia ser muito contestado, obviamente, pela legitimidade, mas isso até podia ser o caso. Enfim, nós temos de perceber que as pessoas têm de confiar no sistema e que os partidos não são acionistas do Parlamento, não é? Não é cada um tem uma percentagem, senão para isso dispensávamos os 230 deputados, e quer dizer, cada partido tinha uma percentagem e estava tudo feito. Não, aquelas pessoas e os representantes importam, não é? Eles estão lá porque são de um território, porque são responsabilizados pelas decisões que tomam, e isso também tem de ser tido em conta nessa questão das listas, pelo menos semi-abertas. Acho que isso faz todo sentido. Muito bem. Esta eleição é muito marcada a nível do discurso por uma bipolarização, ela já existe, mas uma bipolarização entre o futuro e voltar ao passado, e os fantasmas do passado. Quer dizer de que temos temos uma direita, vamos pôr aqui as coisas de uma forma geral, temos uma direita que diz que Portugal está estagnado e, portanto, não cresce. Por outro lado, temos uma esquerda que, vamos dizer, também quase na sua totalidade, diz que Portugal cresceu e temos o maior salto qualitativo, etc. Portanto, e os números, como já repetimos aqui várias vezes nas entrevistas, os números martelados dizem-nos tudo aquilo que nós quisermos que eles nos digam. Podemos dizer que está tudo ótimo, podemos dizer que está tudo péssimo, com os mesmos números. Aqui a questão é, primeiro, se de acordo com o livro existe ou não existe uma estagnação económica e social, e se, por outro lado, se existir, o que é que devemos fazer diferente para pormos não só a economia a funcionar, como também pôr, como se costuma dizer muitas vezes, o elevador social a funcionar, porque também 2021 fomos confrontados com um duro estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que se chegou à conclusão que, infelizmente, em Portugal é possível empobrecer a trabalhar. Quando uma das frases mais marcantes da esquerda, no seu geral, ao longo dos séculos XIX e XX, é o trabalho dignifica. Não é? Portanto, o trabalho dá estatuto, o trabalho dá dignidade, dignifica. Que idiomas, não é? Portanto, ficamos em que situação? Sim, eu acho que na verdade temos três caminhos, na verdade, nestas eleições em particular. Nós temos, como estavas a dizer, no fundo, o caminho um bocadinho da direita, não é? Portanto, daquilo que nós já conhecemos um bocadinho do passado, as soluções vão ser as mesmas. Nós temos novos partidos e com mais
força, mas que na verdade são uma direita que nós já conhecemos, não é? Ou seja, por uma direita mais liberal, seja por uma direita mais nacionalista, é a direita que nós já conhecíamos, mas com uma roupagem nova. Depois temos, no fundo, aqueles que querem tudo na mesma. Na mesma, no sentido desta governação um bocadinho à vista, ir gerindo as coisas como têm sido geridas, orçamento a orçamento, e no fundo, na lógica sempre de reverter coisas do passado, não é? E essas coisas até podem fazer sentido, mas é preciso muito mais. E é aqui que entra a tal terceira alternativa, que é a alternativa de pensar o futuro. E é isto que é, para pegar na questão que estavas a falar da estagnação económica e social dos 20 anos, isto é que pode ser transformador, porque se há coisa que nós não fizemos nos 20 anos, nos últimos 20 anos, é ter um plano de para onde é que estamos a seguir. Para onde é que estamos a caminhar? O que é que queremos fazer com estes orçamentos do Estado? O que é que queremos fazer com estes investimentos? Para onde? Porque, na verdade, da geringonça, e a geringonça trouxe coisas positivas, mas nunca houve uma ideia clara de para onde caminhávamos, nem que modelo de sociedade queríamos, nem antes disso com a Troika houve, e se calhar nas últimas 2 décadas, no momento em que isso foi mais claro, talvez tenha sido os primeiros anos da governação socialista de Sócrates, em que havia uma certa ideia de modelo de sociedade a seguir, mas que na verdade não se concretizou nem por sombras, e eu acho que nos últimos 20 anos em particular isso tem faltado muito a Portugal. É por isso que o livro tem falado de um amplo acordo para o país, e não para uma legislatura, mas pelo menos para uma década, para transformarmos o nosso modelo de desenvolvimento numa economia baseada no conhecimento, numa economia descarbonizada e numa economia circular, porque isso são os verdadeiros fatores de diferenciação que Portugal pode ter. Nós tivemos a adesão ao euro, que trouxe com isso coisas positivas, mas também outros desafios, nomeadamente a nossa economia, pelo tipo de economia que era, não estava propriamente preparada para uma moeda única num mercado único tão alargado como o existente, porque isso o que fez foi tirar muita gente e levar à imigração de muita gente, enquanto que o país não conseguia acompanhar, porque não tinha os mesmos níveis de habilitações da sua força laboral, porque não tinha o mesmo tipo de tecido produtivo, porque não conhecia ou não fazia a competitividade sequer pela especialização e pelo valor acrescentado, mas muito mais baseado no baixo salário, e portanto era um país que não estava propriamente, acredito, preparado para uma moeda única. E portanto esta estagnação acontece muito por causa disto. Nós podemos olhar, por exemplo, para países de leste, sei lá, a Lituânia, por exemplo, em que a percentagem, se formos ver a percentagem de população com ensino superior, é muito superior à de Portugal, por exemplo. E, portanto, há sistemas muito diferentes e Portugal não estava, acredito, preparado para este conjunto de desafios, e nós, nas últimas 2 décadas, nunca quisemos confrontar esta realidade, nem nunca fizemos nada para ultrapassar esta realidade. É por isso que o livro tem defendido este novo modelo de desenvolvimento baseado na economia do conhecimento. Isto passa pelo ensino, pelas universidades, pela ligação ao setor empresarial e também pela ligação à economia social, porque é um setor emergente e que pode criar muita riqueza e resolver problemas sociais prementes que temos, e novas formas muito mais híbridas e de futuro do que aquilo que temos tido, porque continuamos em visões, uma à esquerda, uma à direita, muito clássicas, muito do século XX e que já não respondem aos problemas do século XXI. Isto seja à esquerda, seja depois à direita, com um neoliberalismo, uma reinvenção de algumas coisas que foram surgindo nos anos 80 em alguns países e que agora estão a chegar um bocadinho cá com uma roupagem nova e, portanto, parecem mais modernas, mas que, na verdade, são soluções que já foram experimentadas noutros países. E estas duas alternativas, ou estas duas visões, já não têm propriamente lugar na sociedade de hoje, que é muito mais dinâmica das nossas vidas, porque nós já não trabalhamos da mesma forma que trabalhávamos há 30 anos, as nossas empresas já não trabalham da mesma forma, e nós temos de preparar o país para o futuro. E é isso que estamos hoje a discutir. Senão vamos, nas próximas eleições, continuar a discutir as mesmas coisas, se estivermos só a falar de rever ou reverter mais uma lei, ou pôr em prática mais um subsídio. Isso não são os problemas prementes da sociedade. Há respostas urgentes, às quais temos de dar resposta, mas estes problemas estruturais e que são esse tal resultado de uma certa estagnação vão continuar e eu acredito que vão minar o nosso
total potencial de Portugal. Portanto, isso é que é a tal esquerda. Estou a tentar lembrar-me da expressão do Rui Tavares que ele usou ao longo do debate, a esquerda responsável, que não é o Bloco de Esquerda. Bom, a esquerda responsável é aquela que não deita abaixo as maiorias de esquerda, e ainda por cima a maior maioria de esquerda que tivemos no Parlamento desde o 25 de Abril. Mas é uma esquerda libertária, cosmopolita, uma esquerda verde, uma esquerda europeia, que percebe Bom, que mas os agora, problemas que temos... mas agora o Bloco de Esquerda já é europeísta, portanto já não é Não anti-euro sei, será? nem contra. Pelo menos Será? este é o Pois não discurso, não é? sei. Portanto, quando eu vejo Catarina Martins e Marisa Matias dizer que sempre foram europeístas, sempre foram sociais-democratas e tudo mais, mas depois no dia a seguir fazem que uma líder feminista de esquerda foi morta pelos sociais-democratas na Alemanha, já não sei muito bem. Bom, o Bloco, eu acho que tem de se clarificar, enfim, não sou ninguém, mas essa clarificação não me parece total face ao eleitorado, e aliás, esse tem sido um dos problemas do Bloco de Esquerda em Portugal, é a falta de clarificação, aliás, nas eleições isso viu-se claramente, nestas em concreto, e na campanha eleitoral, que falta-lhe muita clarificação e este sentido de responsabilidade de não navegar naquilo que são as opiniões do dia-a-dia e na espuma dos dias. Isso faz falta a Portugal, faz falta ter esta visão e este sentido, este foco concreto de para onde é que queremos ir. E o Ivo sabe isso muito bem. Não abdica de ser esta esquerda verde europeia, que sabe para resolver os problemas que temos graves a nível das alterações climáticas e da perda de biodiversidade, tem de ser uma atuação a nível continental e mesmo mundial, e portanto precisamos da Europa para fazer face a esses problemas. Nós precisamos de ser europeístas porque já não vivemos numa economia isolada, já não vivemos com uma população que nasce aqui, estuda aqui e fica aqui toda a sua vida. É uma população que vai para Erasmus, volta, vai trabalhar uns anos para fora, volta, eventualmente população que vem para cá viver e trabalha cá, e portanto esta dinâmica já não é comportável com essa visão muito monolítica daquilo que era a dinâmica, seja do trabalho, seja da vida, no século passado. E faz falta esta visão desta esquerda mais cosmopolita, isso não tenho dúvida. Estás sem micro? Peço desculpa. Estava a dizer que esse discurso é engraçado porque era o tipo de discurso que eu tinha na faculdade quando eu me referia ao pessoal do Bloco de Esquerda como sendo os membros do PCP simplesmente tinham lido mais livros. Portanto, essa coisa da esquerda cosmopolita e esclarecida. Bom, cosmopolita não tem de ser necessariamente esclarecida. Repara, eu tenho muitos pontos em comum com o Bloco de Esquerda ou mesmo com o PCP e tenho outros pontos em que discordo profundamente das opções e das visões de sociedade até que têm. Agora, acho que também são duas visões muito distintas a nível do PCP e Bloco de Esquerda, agora em concreto, da própria pessoa, do próprio cidadão e daquilo que nós somos enquanto, seja no contexto de uma sociedade, seja enquanto potencial de vida. No livro, por exemplo, eu acredito que o Estado deve garantir, e isto é uma ideia muito intrínseca à liberdade, que o Estado deve garantir que eu posso ser aquilo que eu quiser ser na vida e que não tenho propriamente sim de interferir na minha vida, mas de me dar as condições para o que eu possa ser, e sim a liberdade. E eu acho que os partidos à esquerda, do Bloco de Esquerda e PCP, não têm exatamente esta visão das coisas, nem têm propriamente este sentido mais internacionalista, que faz falta à esquerda no geral, e vimos isso em muitos países, que muitos partidos da social-democracia e mesmo de uma esquerda mais radical, se é que eu posso dizer assim, perderam um bocadinho o contacto com aquilo que é as novas realidades, aquilo que as pessoas querem efetivamente fazer. Nós já não nos orientamos por dogmas que nos instituíram em grandes trabalhos de filosofia política, isso não lhes tira ao mérito, mas as pessoas já são muito mais do que isso, muito mais do que essas teorias. E acho que faz falta esta atualização. Portanto, de revisionismo em revisionismo. Ponto de revisionismo, não sei se é o melhor termo, mas é de constatar que a realidade de hoje, de 2022, é muito diferente da realidade de 99, penso eu, ano de fundação do Bloco de Esquerda. 99, sim. E que, portanto, os motivos nunca podem ser os mesmos. Essa atualização faz falta e os problemas que temos não podem ser resolvidos com a realidade que tínhamos há 20 anos, ou às vezes há 50 anos, ou até mais.
Apesar de, por vezes, mantermos esses mesmos problemas, não é? Mas, portanto, o que significa que falta alguma resolução por parte de quem passou por este tempo, não é? Conjugação de factos, é uma esquerda que se faz, é uma crítica que se faz quer à esquerda, quer à direita, não é? Portanto, não há aqui nada em específico a dizer. Bom, vamos então avançar, porque um dos temas também sempre importantes aqui é justamente essa questão do indivíduo, do cidadão e tudo mais, relacionado com esta carga fiscal que a direita diz que é uma brutal carga fiscal. Por outro lado, temos tido António Costa dizer que carga fiscal não existe. O que existe é uma tributação, os pagamentos à segurança social que pessoas que antes não faziam passaram a fazer. E eu já não sei se foi num episódio ou se foi num direto que ora fiz no Podcast Conversa, ora fiz no Politank, dei o meu caso concreto de que, por exemplo, no mês em que eu fiz 200 euros de explicações dadas, eu tive que pagar 70 euros ao Estado. Portanto, isto quase que não dá vontade de trabalhar, porque o Estado fica logo com 70 euros dos 200 e, portanto, quando temos um passe que é logo 40 euros por mês, e antigamente eram 75, portanto aqui de partir do Seixal para Lisboa, mas o ponto é este, não é? Portanto o Estado, para todos os efeitos, continua a roubar. Há quem diga, quem vá muito mais além, e diga que imposto é roubo, não é? Mas a questão é, como é que nós fazemos esta alteração de paradigma? Ou seja, é aumentarmos per si o salário mínimo nacional e, portanto, deixamos a taxação como está, é baixarmos a taxação, é desmultiplicarmos os vários escalões de IRS, isentarmos até uma X-parte. Também temos, nestas eleições, criámos um grande debate sobre o que é ou não é a classe média, não é? Portanto... Sim, a questão é boa e dava-nos, na verdade, para só essa dava para uma hora de conversa. Porque a carga fiscal tem vários níveis e tem várias áreas onde ela se aplica, não é? Nós podemos dizer que para a pessoa, o cidadão médio, a carga fiscal é muito pesada, por exemplo. Eu não entendo que para uma grande empresa a carga fiscal seja elevada, por exemplo, em Portugal. Não me parece que isso seja o caso. Para um microempreendedor poderá ser uma carga fiscal elevada, concordo. Agora, para uma grande empresa, não acho. E, portanto, é preciso ver onde é que estamos a falar. Em primeiro, para as pessoas, aquilo que importa a nível da carga fiscal para quem trabalha, no fundo. E também um bocadinho o que é que o LIVRE vê neste aspecto. O IRS, o Imposto sobre o Rendimento, tem de ser sempre progressivo, isso para nós não há dúvida, é uma questão de justiça social e que tem de deixar de fora as pessoas que menos rendimentos têm, e isso acontece. Nós temos a Segurança Social, que ainda assim leva 11% de qualquer ordenado, mas que é um imposto contributivo e, portanto, está lá, o trabalhador e o empregador contribuem para um fundo no qual, quando alguma coisa acontecer de mal, quando eu for despedido, quando eu tiver uma doença, quando o caso do falecimento, enfim, portanto, a Segurança Social está lá para ajudar quem precisa naquele momento. Isso é uma grande conquista e foi uma grande conquista do Estado Social e eu acho que aí não podemos abdicar. Nós depois temos, eu já trabalhei muito com a iniciativa na área do empreendedorismo, etc., e aquilo que eu mais sentia a maior aflição de muitos empreendedores ou de pessoas que queriam começar negócios ou o que fosse, era no fundo esta necessidade de se multiplicarem em contabilistas, em administrativos, em advogados, muitas das vezes, e que isto os deixava sem tempo para fazer aquilo que deveriam estar a fazer e que faziam bem, que era a área de negócio ou o que fosse, enfim, o projeto da área social no qual estavam a trabalhar, o que fosse. E, portanto, é preciso, porque a carga fiscal tem sido um tema para as empresas, mas é preciso também um bocadinho olhar para os outros motivos que mesmo os empresários nos dizem que são problemáticos ou que impedem muitas vezes o crescimento das empresas, que são custos de contexto como a eletricidade, ou as infraestruturas a nível de transportes para escoar produtos, ou mesmo a nível de relação com o Estado, a burocracia e a problemática que é muitas das vezes lidar com os serviços de finanças. E, portanto, isto são tudo questões que nós devemos simplificar e aliviar às empresas, que não passam necessariamente por pôr em causa a receita que estamos a recolher para o Estado
para os serviços públicos e que resolvem e, na verdade, podem aumentar a produtividade daquilo que é o nosso tecido empresarial. E é nesta burocracia e nas relações com o Estado que devemos atuar. Não faz sentido, por exemplo, eu também há tempos eu tinha aberto atividade, depois fechei, voltei a abrir e enganei-me simplesmente com um zero a mais e, portanto, já me estavam a pedir um IVA tipo de 500 euros ou coisa do género. Quer dizer, foi toda uma atrapalhada para eu resolver aquilo com um engano tão simples como pôr um zero a mais num campo. Não aceito que um Estado mas, por exemplo, coloque deixa-me tantos... só acrescentar aqui outra coisa, que é, mesmo quando tu fechas atividade, tens de pagar o mês a seguir teres fechado a atividade, o que é ridículo, porque se já não tens aquele rendimento a entrar, a partir de, suponho que quem não recebe também não tem forma como pagar, não é? Obviamente que eu dei aqui o caso concreto das explicações, porque é um extra que eu faço, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, extra, e portanto, enquanto houver tempo, permite fazer isso. Não está, mas fecha-se a atividade, não faz sentido ter que pagar ainda mais uma vez no mês seguinte. Esta simplificação, portanto, eu estava a falar há pouco do IRS, no fundo, para os trabalhadores por conta de outra, e era essa, no fundo, a dimensão que eu estava a um bocadinho a dar, mas lá está, depois toda esta área de trabalhadores independentes, ou mesmo de quem tem outro tipo de rendimentos, é muito complicado esta relação seja as finanças, seja a segurança social, com o Estado, no fundo. Portanto, esta área tem de ser claramente simplificada e melhorada. Mas onde é que isto parece um discurso muito apelativo, mas onde é que isto depois corre mal? É na solução, porque a solução também passa por rejuvenescer os quadros da administração pública. Nós não nos podemos esquecer que a nossa função pública tem já pessoas com uma idade mais avançada e com capacidades e competências, aliás, que já não estão tão atualizadas quanto isso, e nós não podemos exigir a um Estado que seja ágil, que seja digital, que seja simplificado, quando não lhes damos as ferramentas para isso. E, portanto, também é preciso, seja nesta área em particular da administração pública, seja depois nas áreas da educação, da saúde, etc., rejuvenescer quadros, porque isto é importante para atualizar, para melhorar a forma como o Estado funciona, mas não é muito simpática de estar a dizer, porque obviamente isto é entendido como mais gastos, aumentar o tamanho do Estado, etc, etc. Mas a verdade é que para ter uma administração pública mais ágil, nós precisamos de fazer esse investimento em pessoas, precisamos fazer esse investimento em processos e precisamos simplificar aquilo que é a relação com o Estado. É só para concluir aquele pensamento de há pouco, não se justifica, a meu ver, um cidadão ter de andar aqui a justificar para trás e para a frente, e às vezes nem pode ser e-mails, tem de ser com um formulário próprio que está não sei aonde, coisas com a autoridade tributária. Não faz sentido este nível de complexidade a que chegamos. Estes processos têm de ser mais simples e mais perceptíveis para que qualquer pessoa também tenha um nível de estabilidade, porque aquilo que nós pensamos quando temos de abrir atividade ou o que seja, é a trabalhar que isto vai dar, vou ter de tirar uma manhã para resolver isto nas finanças. Quer dizer, isto não é aquilo que nós queremos para o nosso desenvolvimento, nem pode ser. Eu vou-te dar um caso muito simples que está aqui atrás. Portanto, esta é a moldura, para quem estiver no YouTube, é a nossa moldura dos estatutos do Polititank. Portanto, o Polititank constituiu-se como associação no dia 23 de novembro, e a questão é, temos que ter obrigatoriamente contabilidade organizada. Significa isto que, à cabeça, já estamos a entrar, começamos um ano e já estamos em dívida para com um contabilista. E a questão é que contabilistas para as associações é muito raro, é muito difícil encontrar abaixo de 1.000 euros. É preciso quase um milagre, e nisso, por acaso, tivemos sorte. Agora, a questão é esta. Uma associação, portanto, alguém que quer ter uma iniciativa, como é o nosso caso, nós queremos estudar a política, queremos fazer sessões cidadãs, no sentido de juntar as pessoas, pensar, trazer produto enquanto conhecimento, como é óbvio, portanto, trazer esse tipo de coisas. E quer dizer, temos logo que pagar 300 euros por causa do papel, temos que pagar 75 euros para escolhermos o nome que nós queremos da nossa associação, para não ser uma coisa escolhida ao calhas pelo computador e ser algo tão simples quanto triângulo azul, não é? Quer dizer, há uma burocracia enorme por parte do Estado naquilo que é simples vontade de ter alguma coisa. E nós, como associação juvenil, ainda vamos ter que fazer alguns requerimentos
para termos alguns apoios e para que há a possibilidade desses 300 euros que nós pagamos serem devolvidos enquanto a sessão juvenil. Ou jovem. Mas tens que ter. Pois, a questão é essa, não é? Portanto, e nós temos, porque os parâmetros são cumpridos. É ter 80% dos membros com idade inferior a 30 anos. E, portanto, isso é tranquilo, porque os nossos associados assim o são. Mas lá está, o problema está no processo burocrático que tudo isto aqui está envolto. E que, obviamente, faz com que se perca a vontade. Sim, acaba por as pessoas já não se querem sequer inserir no processo, porque nem sabem muitas vezes onde ir procurar exatamente a informação concreta, porque às vezes ela está dispersa e não é como se houvesse um manual de tudo o que fazer, e às vezes as próprias regras são algo dúbias, ou às vezes a própria linguagem é difícil de compreender todas as ramificações que alguma linguagem tem. E, portanto, isso acaba por prevenir ou por afastar as pessoas, seja de iniciativa associativa ou cooperativa, ou mesmo de empresarial, de quem quer ter novos projetos, ou de quem quer, enfim, ter uma vida que passe por esse tipo de iniciativas. E o Estado não pode ser uma barreira, deve ser até um promotor dessa atividade. Portanto, baixar os impostos? Baixar os impostos, bom, eu acho que faz falta baixar alguns impostos que são mais regressivos. Portanto, deixa-me ver se eu percebi. Nas empresas não se toca, pelo menos não fazer grandes alterações, mas sim nas pessoas, é isso? Aquilo que temos até, aliás, no programa é, por exemplo, uma taxa de carbono, exatamente para este objetivo da economia descarbonizada que queremos em Portugal. Também a questão de uma taxa sobre as transações financeiras, e esta deveria ser idealmente ao nível europeu. E depois queremos, obviamente, aliviar tudo aquilo que seja demasiado regressivo, e nomeadamente estamos a falar dos impostos ao consumo ou dos impostos indiretos, que são, no fundo, porque com o IRS conseguimos garantir maior justiça social, ou seja, quem ganha menos paga menos, mas no fundo depois, se eu quero comprar um produto no supermercado com IVA de 21% ou de 23%, já não consigo fazer essa distinção entre pessoas. E, portanto, idealmente o que deve baixar é os impostos indiretos, isto para as pessoas, para o indivíduo. Mas a nível ao nível empresarial, não nos faz sentido, por exemplo, como alguns partidos ambientalistas defendem, de baixar o IRC para 17%, e isso na prática significa que empresas como a Galp, que têm tido até projetos muito com impacto ambiental significativo, acabam por contribuir menos para aquilo que precisamos de investir na transição energética e no combate às alterações climáticas. E, portanto, isso para nós não nos faz grande sentido, até porque não afeta aquilo que é o tecido empresarial mais significativo em Portugal, das pequenas e médias empresas, que não pagam, portanto, a taxa total, em muitos dos casos, de IRC, não afeta propriamente aqueles que estão a iniciar negócios e a começar investimentos, e, portanto, não nos faz tanto sentido atuar aí. Vamos agora para outra questão que tem marcado o debate e que de lado a lado há também esta bipolarização em que, por um lado, a direita fala de uma cegueira ideológica, por outro lado, a esquerda acusa a direita de fazer uma privatização da saúde e tudo mais. A questão é, eu acho que este acaba por ser um problema que estamos a ter neste discurso. E nós já vimos este tipo de discurso com várias coisas, como a questão da relação das minorias e tudo mais, que às vezes chega-se ao ponto de só porque se é fã de algo, nega-se que essa coisa tenha problemas. E aqui a questão é, eu acho que todos nós deparamos e acho que é genérico aceitarmos de que o SNS tem problemas no seu funcionamento, tem problemas naquilo que é a resposta dada. Não acho que nunca se põe aqui, um pouco à semelhança daquilo que o Rui disse no debate com o António Costa, acho que ninguém põe em causa o trabalho dos médicos e dos enfermeiros, portanto acho que não há aqui uma crítica àquilo que é o trabalho dos recursos humanos, mas aquilo que é a resposta, aquilo que são as próprias infraestruturas. Eu não me recordo de ver num só ano tantas demissões
de quadros, dos hospitais. Alguns depois voltam a ser reintegrados, outras, portanto, faz sempre assim uma atrapalhada qualquer e as coisas acabam por ficar na mesma, mas fez-se alarido e foi-se para a televisão ter alguns segundos na caixa mágica. Agora, aqui a questão é, qual é que tem que ser a solução em relação ao SNS? Porque, por um lado, temos uma esquerda que nos aponta o caminho para mais dinheiro em cima do problema, ao passo que temos uma direita que é do estilo deixem e deem algum trabalho também aos privados e, portanto, os tais sistemas mistos, tais ADSEs para todos, que nós vamos olhando para isto. Da parte do LIVRE, qual é que é a esquerda responsável, o que é que tem a dizer sobre isto? Bom, em primeiro lugar, não é por eu identificar que alguma coisa está a funcionar mal, que ela tem necessariamente de acabar ou de ser, enfim, profundamente desmantelada, não é? Por achar que a União Europeia tem vários problemas e vários erros, não quer dizer que eu não seja, que eu não acredito no projeto de construção europeia. Aquilo que nós vimos com o SNS é um problema estrutural e antes da pandemia ele já se verificava, que é a questão da suborçamentação do SNS, e esse mantém-se. Portanto, para acabar com a suborçamentação, temos mesmo de deixar de suborçamentar, ou seja, temos de ter mais dinheiro disponível para a saúde, e isso pode-se fazer com mais recolha de impostos, com o combate à evasão fiscal, com o combate à corrupção e recolher mais receita fiscal para financiar a saúde, que é tão importante. Aquilo que é a grande vitória do SNS é a questão de ser uma rede alargadíssima de serviços de saúde. O que é que isto quer dizer? Isto se cá para a direita liberal quer dizer ganhos de escala. Porque nós, com serviços privados de saúde, e retalhar a saúde, e em particular o SNS, aquilo que vamos criar vai ser a longo prazo muito menos qualidade na prestação do próprio serviço de saúde, e vamos tirar a capacidade de responder, por exemplo, a situações como a pandémica, disso não tenho dúvidas. Porque aquilo que nós temos, por exemplo, com a rede de cuidados continuados, é, a nível nacional, uma grande capacidade instalada de responder a toda a gente que necessita este tipo de cuidados. E o que é que isto significa? É ter, a nível nacional, os meios, recursos, seja humanos, seja a nível de infraestrutura, tudo o que possamos imaginar, capazes de servir toda a gente. E esta tem sido um bocadinho a discussão, tanto na saúde como na educação, a meu ver, profundamente errada por parte de uma direita liberal. A ideia de que o privado, neste momento, está a prestar um serviço mais rápido ou está a prestar um serviço melhor, na perspectiva de ser mais, portanto, de dar mais atenção ao doente ou de lhe resolver o problema em menos tempo, e, portanto, o que temos de fazer é mandar toda a gente para o serviço privado. A questão é que o privado, por exemplo, na educação, o privado não tem de aceitar toda a gente. Na saúde, por exemplo, quem tem a posse para isso, e são muito menos, vão para serviços privados e não têm a pressão que tem um SNS, e eu não tenho dúvidas que num contexto de uma saúde, e em particular de um SNS mais desmantelado, no fundo aquilo que a proposta da direita, no fundo vai nesse sentido, vamos ter a longo prazo muito mais problemas em lidar com problemas graves de saúde. Estou a falar de problemas, por exemplo, oncológicos, ou de outros problemas muito mais específicos, em que a prevenção na saúde por si só não vai ser bastante para resolver problemas graves, estou a falar mesmo de tratamento de doenças, em que esses serviços de saúde não vão ter a capacidade para resolver, que vão encarecer, e quem tiver o azar de ter estes problemas de saúde vai ter muito mais problemas na sua vida se não tivermos um SNS que não diz, na prática, não a ninguém. E esta é a grande vantagem de ter um SNS. É uma capacidade instalada no país para cuidados de saúde, e que são imensos. Às vezes nós não temos noção da quantidade e da especificidade de serviços que temos no Serviço Nacional de Saúde, mas eles são muito específicos, e a verdade é que alguns só são viáveis porque têm esta escala nacional. E é esta a grande vantagem do SNS, e que eu acho que enfim, já tivemos alguns empresários da área da saúde a dizer que a saúde é exatamente dos melhores negócios que existem, e eu acredito que seja. Mas, à custa da saúde, vamos deixar pessoas muito mais inseguras, muito mais frágeis em relação àquilo que pode ser os seus problemas de saúde no futuro, e com muito menos capacidade para resolver os problemas de saúde da população. E isso é um projeto no qual o LIVRE não alinha de todo
com os projetos mais liberalizantes. Portanto, nem passaria pela cabeça ser aquilo que já foi debatido nos vários debates, que era a questão de a pessoa estar X tempo à espera, aquilo que é dado basicamente é um cheque para ir ao privado, que está vazio, ou menos cheio. Não, o que nós precisamos é que esse cheque seja investido no Serviço Nacional de Saúde para que as pessoas estejam menos tempo à espera. Nós precisamos, por exemplo, ter menos gente nas filas de espera para cirurgias, etc., consultas, etc. E como é que isso faz? Com maior prevenção na doença. E, por exemplo, qual tem sido temos mais problemas para essas questões? É, por exemplo, aquelas forças políticas que, até de uma perspectiva social, validaram alguns cuidados das homeopatias e das medicinas alternativas e, portanto, lhe deram uma certa validação social, e as pessoas acabam por optar por essas alternativas. Não podemos esquecer que Portugal até é dos países com maior taxa de despesas pagas do bolso, mesmo com o SNS que temos, e em vez de validarmos essas alternativas, que muitas das vezes as pessoas vão lá e passam mais tempo e adiam problemas de saúde graves, e só depois, mais tarde, numa situação muito mais avançada de doenças, é que recorrem ao SNS, isso é que torna, isso é que esgota muito mais facilmente a capacidade de resposta do SNS. E, portanto, os sinais que temos de dar, seja à esquerda, seja à direita, é de um investimento permanente no SNS e da prevenção da doença. E, francamente, eu gostava que isto não fosse do consenso nacional, a questão do SNS, porque foi das maiores conquistas que tivemos do nosso regime democrático, e tem sido, com todos os problemas que o SNS tem. Eu próprio, na minha vida pessoal, sempre usei o SNS, e com todos os defeitos que eu lhe posso apontar, tem sido o único que garante, e acredito que continuará a ser o futuro, que a saúde não se torna num luxo de uma certa elite. E nós vemos isso noutros países, e eu gostava de acreditar nas boas intenções. Quem diz que vamos dar um cheque para quem vai e para quem está em listas de espera para poder ir ao privado, mas isso a um prazo que vai fazer é descapitalizar o SNS e vai, certamente, atenção, pode ser ótimo para a saúde de algumas pessoas recorrer a serviços privados, mas essas pessoas têm a capacidade para o fazer. E isto é a mesma coisa que a questão da educação e dos cheques de ensino, etc. Quem tem a capacidade vai ser sempre muito bom e vai ser um serviço quase de hotel, em que é bem tratado, sem problemas. Mas isto nunca poderá ser massificado. Se for para ser massificado, então que se faça no SNS. Não há necessidade dos serviços privados o fazerem. Podemos fazer no SNS. Porquê é que não se faz no SNS? E essa é, para mim, devia ser uma questão até fundacional do próprio regime. Acho que aí há um consenso um bocadinho amplo naquilo que é o espectro político. Agora estamos com essa deriva mais liberal e mais vocal em termos liberais, mas eu espero que não seja, que não vá alterar profundamente a evolução do SNS. Muito bem, é algo que vamos ter que estar todos nós vigilantes, não é? Portanto, como se costuma dizer, de boas intenções está o inferno cheio, não é? Portanto, a questão é que no inferno certamente estarão tantas pessoas de esquerda quanto as de direita. Vamos andar aqui para outro ponto, que é, já falámos aqui de cosmopolitismo, já falámos aqui de uma esquerda europeísta, ecologista e tudo mais, e depois vamos para a nossa penúltima pergunta, que é justamente a questão da Europa. Portanto, qual é que deve ser a relação que Portugal deve ter com a Europa, no sentido de mantemos uma tese unionista, em que temos um mercado comum, temos umas leis comuns, mas depois cada um por si, ou por um lado vamos caminhando por um caminho federal, e não raros são os exemplos em que temos a União Europeia a imiscuir-se naquilo que é a vontade popular para todos os efeitos, e vamos aqui a casos concretos, Polónia e Hungria, em que temos uma população a responder de uma forma que Bruxelas não acha muita piada, e portanto vai-se fazendo vários tipos de ações, boas ou más, uns dirão que são excelentes, outros dirão que são péssimas. Para mim, o ponto aqui é, em cada país devem mandar as suas populações, porque senão vamos voltar ao mesmo clima da Guerra Fria, em que tínhamos grupos financiados ora pela América, ora pela União Soviética, e depois a vontade popular não era colocado. Eu acho que aquilo que o mais importante é necessário fazer é ouvir a população.
Porque a democracia é isto. A democracia temos que aceitar muitas vezes escolhas más de quem efetivamente vota. Né? Portanto, a questão é esta. Portanto, esta é a pergunta que eu tenho para te colocar, Filipe, que é o que é que Portugal qual deve ser a relação de Portugal com isto, até porque nós vimos no debate entre a Catarina Martins e o Rui Tavares, que neste campo da esquerda, o Bloco de Esquerda claramente não percebe muito daquilo que são as instituições europeias e daquilo que são as bases dos tratados, e como o próprio Rui Tavares disse, não se pode dos pilares da União Europeia escolher uns que nós queremos manter e outros que queremos prescindir. Isto, obviamente, para falarmos daquela questão dos refugiados e dos tratados que a União Europeia tem com a Turquia, de que não é bem a União Europeia que tem um tratado com a Turquia, mas sim os próprios países que são signatários e que não são vinculativos, e, portanto, qualquer país pode ir saindo, já não me recordo qual é que era o acordo que o Rui Tavares estava a falar em concreto, mas é isso. Portanto, quem viu o debate, e certamente vamos ter pessoas aqui do livro a assistir maioritariamente a este episódio, certamente recordam este momento do debate que eu estou a referir. Portanto, qual a visão? Sim, em primeiro lugar, não esqueça que a União Europeia é uma união de Estados neste momento. Portanto, a União Europeia será sempre aquilo que os Estados queiram que ela seja. Isto vai ser importante, já vou, se calhar, aprofundar isso um bocadinho à frente. E depois, o que Portugal precisa ter em relação à União Europeia é realmente uma posição. Porque não se discute, a Europa não se discute a União Europeia, aliás, até se acha que em eleições legislativas nem faz muito sentido discutir essas coisas, como se na Assembleia da República não tivéssemos uma comissão exatamente sobre assuntos permanentes, sobre assuntos europeus, desculpa, e no qual estão deputados, não é, que vão sair agora eleitos e vão para essa própria comissão tratar de assuntos europeus e passam, obviamente, por questões da União Europeia. E depois nós temos de ter esta visão sobre a União Europeia, que neste momento, goste ou não se goste, ela é uma união de Estados. E, portanto, os Estados têm neste momento, os Estados representados pelos seus respectivos, seja governos, seja o chefe de Estado, estou a falar em particular do Conselho Europeu, têm o poder de decidir maioritariamente o rumo da União Europeia. Temos uma Comissão Europeia, por exemplo, nem o seu presidente é propriamente, enfim, eleito, não é? Nós tivemos uma tentativa de um processo um bocadinho mais alargado das pessoas escrutinarem quem seria o presidente ou presidente da Comissão Europeia, mas até isso foi um bocadinho ultrapassado por algumas forças políticas a nível europeu. E depois temos um Parlamento Europeu que é, no fundo, o único órgão diretamente eleito por todos os europeus, mas que depois nem sequer tem iniciativa legislativa e, portanto, também tem os seus poderes muito limitados. E o que é que isto nos traz? Traz-nos a uma União Europeia que não tem ainda sequer os mecanismos para se precaver de situações como esta, que não foi claramente prevista, ter dois Estados, neste caso Hungria e Polónia, em derivas autoritárias, e que até têm o apoio, ou pelo menos a benevolência, de até mais países, e que não se consegue ter uma decisão final daquilo que é o incumprimento, eu creio, de valores fundacionais da União Europeia, nomeadamente da violação do Estado de Direito e do respeito pelas pessoas, das minorias LGBT, dos refugiados, etc. E, portanto, a União Europeia, acredito que o LIVRE, eu tenho uma visão mais federalista daquilo que deve ser a União Europeia, o LIVRE caminha para a construção de uma democracia europeia, porque já temos várias instituições e vários mecanismos criados, e o que falta é pô-los exatamente à disposição das pessoas com a vontade popular. É transformar aquilo que é, neste momento, um grupo de líderes europeus naquilo que deveria ser um Senado europeu e ter esta iniciativa legislativa também por parte do Parlamento Europeu, para que sejam os deputados, exatamente, não só com o papel de escrutínio, mas com o papel muito mais ativo naquilo que deve ser a gestão e a orientação da União Europeia. Nós tivemos agora o caso, por exemplo, com o pilar dos direitos sociais a nível europeu, que eu acho que tem reformas que deveriam ser importantes, a questão de um salário mínimo a nível europeu, por exemplo, ou mesmo o complemento, que no fundo é aquilo que nos falta, isto até, a conversa acaba por ser um bocadinho em círculo, daquilo que falava no início, das políticas económicas e para as quais a economia portuguesa, por exemplo, não estava tão preparada como outras, e depois faltam-nos os mecanismos sociais para acompanhar esta transformação económica no seio da União Europeia. E nós não tivemos estes mecanismos sociais, os fundos europeus são manifestamente insuficientes para transformar aquilo que devia ser
a reestruturação não só do tecido empresarial, como também da própria sociedade, e aqui falo ao nível das qualificações da população, da própria qualidade de vida, da habitação, da saúde, etc. E, portanto, das reformas que são precisas para que a União Europeia seja verdadeiramente um território, além do mercado único que já é, mas que seja um território de valores e de valores sociais humanos comum. E eu acho que esse caminho ainda falta muito fazer. Mas lá está. Novamente travamos naquilo que é o facto da União Europeia ser, neste momento, uma união de Estados. E, portanto, vai até onde os Estados quiserem que ela vá. Nós tivemos o caso da pandemia, por exemplo, muitas pessoas a dizer, então, mas afinal, onde é que está a União Europeia agora para resolver isto e tudo mais? Quer dizer, se os Estados não deram à União Europeia competências para atuar nesses domínios, a União Europeia, obviamente, não vai ultrapassar os Estados nessas áreas que são ainda funções dos Estados a nível nacional. E, portanto, quando queremos que a União Europeia, ou queremos que a União Europeia seja realmente uma grande democracia, com tudo o que isso significa ao nível das nossas áreas da vida, no trabalho, na educação, na saúde, ou queremos que ela continue a ser uma Europa intergovernamental, em que são os governos nacionais de cada país, aí gerindo algumas valências daquilo que é a nossa vida comum. Temos de tomar essa opção, e eu acho que para mim a opção é muito clara e ela trouxe-nos até um virar de página para o próprio continente europeu. Era necessário continuar a aprofundar isso, era necessário continuar a trabalhar naquilo que são as conquistas sociais. Já foi do salário mínimo, mas temos outras nas questões ambientais, por exemplo, que só podem ser eficazes e verdadeiramente eficazes se forem trabalhadas ao nível europeu. E nós temos que continuar a trabalhar nessas áreas para que a Europa seja mais democrática, que ainda não é, e para que também as pessoas em Portugal, e isto é um trabalho de todos os partidos em Portugal e que não tem sido feito, que todas as pessoas sintam que podem mudar o curso daquilo que tem sido essa Constituição Europeia, porque podem, e não devem deixar que os partidos lhes digam que não, simplesmente porque isso é lá longe e, portanto, eles é que decidem por nós. Isso para mim não faz sentido. Vamos para a última pergunta, que é a pergunta que é sempre um pouco complicado de se fazer pelo simples em que partimos sempre do pressuposto de que o partido vence as eleições ou que faz parte de uma solução governativa, portanto, vamos acreditar que pelo menos Rui Tavares é eleito e, portanto, ajuda a fazer a tal eco-geringonça que ele tanto falou, portanto, estou a usar aqui uma expressão não alienígena, que é a questão de o que é mais urgente fazer, ou seja, já estamos no dia 31, as eleições aconteceram, portanto vamos formar governo, vamos eleger Presidente da Assembleia da República, etc, etc. E, portanto, quais são os desafios mais importantes, quais são as coisas mais urgentes de tratar? Bom, quando isso acontecer, já vamos estar a entrar em fevereiro. Não podemos esquecer que estamos em duodécimos e que estamos a viver um conjunto de crises, a crise pandémica, uma crise ambiental e também uma crise social, e que precisam das respostas urgentes. E, portanto, a primeira coisa é dar, finalmente, um orçamento do Estado ao país para que o país possa enfrentar este ano e fazer face àquilo que são os problemas mais prementes das pessoas. E depois, em segundo lugar, e isto realmente é o círculo completo, porque é aquilo que falava no início, nós precisamos da tal agenda para o desenvolvimento de Portugal. Nós precisamos de um acordo que nem seja necessariamente só para os 4 anos, mas que até vá além disso, da tal visão de futuro que queremos, de um modelo de desenvolvimento baseado na tal economia do conhecimento descarbonizada e circular, que finalmente dê um rumo para Portugal, onde é que nós queremos investir o nosso dinheiro, onde é que nós achamos que faz sentido ter um Estado que seja regulador e atuante, onde é que faz sentido ter e fazer valer aquilo que são os direitos sociais humanos que nós tanto precisamos para os avanços que tivemos nos últimos anos, para voltar a dignificar toda a gente, e só o podemos fazer através do trabalho em áreas essenciais do Estado, da saúde, da educação, etc., que façam e que reconheçam todas as pessoas por igual, e este trabalho é muito importante, e temos de ter, principalmente, uma agenda que nos tire da armadilha dos baixos salários, porque isso tem sido sempre o tal entrave para a tal estagnação social e económica que falámos, e isto não se faz só com o aumento do salário mínimo, embora isso seja importante porque o salário mínimo atual não é um salário digno. Nós temos de puxar pelos salários e também não basta puxar por eles
retirando impostos, porque nós podíamos até pagar um IRS zero e em muitos dos casos os ordenados brutos que recebemos não são suficientes para ter essas tais condições dignas de vida. Nós temos de puxar pelos salários através de um modelo de economia diferente e essa tal agenda que nós temos de ter para incutir mais conhecimento, mais inovação no próprio setor produtivo e na economia social, e isso é que vai fazer puxar pelos salários. E isto não é só para os empregos atrás do computador e sentados na secretária, isto é desde a agricultura à gestão florestal até ao setor dos serviços, é a própria indústria que pode ser e pode aproveitar. Nós temos uma indústria muito desatualizada naquilo que é os seus processos de trabalho e, portanto, menos produtiva. Quando falamos tanto em produtividade, ela muitas das vezes estruturante da própria indústria e já nem tanto do fator de mais ou menos horas de trabalho. E, portanto, nós precisamos deste pacto de desenvolvimento para atuar em todas estas áreas, para que finalmente possamos sair da tal estagnação, sair dessa armadilha de salários baixos e dar um propósito e um sentido de futuro às pessoas. Eu acho que isso é muito importante. O saber para onde caminhamos, saber o que é que queremos para Portugal a longo prazo é muito importante, até porque quando temos eleições antecipadas e muita gente não percebe bem para quê, nem percebe para que é que vai estar novamente a votar, se provavelmente uns vão ganhar mais uns votos, outros vão perder alguns, mas no essencial a coisa não varia assim tanto, é importante dar este sentido de foco às pessoas. Para que é que vão outra vez às urnas? Para que é que vão outra vez votar? É para este tal modelo e para esta agenda que é das coisas que temos de trabalhar assim que a nova Assembleia da República estiver constituída, e é das coisas que devíamos ter até ao próximo 25 de Abril. Nós estamos quase a fazer tanto tempo de democracia como aquele que tivemos de ditadura, e é a altura de termos um novo impulso democrático para Portugal. Muito bem. Filipe, muito obrigado. Portanto, o podcast Conversa e o Politank não puxam nem por um lado nem por outro. Portanto, desejamos a maior das sortes a todos os partidos. Portanto, neste caso, estamos a falar com o LIVRE, portanto, a maior das sortes ao LIVRE, que consigam fazer com que as pessoas que votam no LIVRE votem esclarecidas, porque o ponto aqui é mesmo este, não é uns votam bem, outros votam errado. Para mim, o que é mais importante é no dia 30 depositar um voto e depois no dia, vamos supor, 28 de fevereiro, portanto, passado um mês, nem isso, as pessoas ficarem surpresas de, afinal foi por isto que eu votei, não era isto que eu estava a pensar, não é? E a questão é muito esta. Portanto, aquilo que nós desejamos é que toda a gente vote esclarecida, à esquerda, à direita, ao centro, ao liberal, o que quer que seja, façam-no por aí. E, portanto, nós, já sabem, nós no dia 30 cá estamos nós para não contar os votos. Vamos ter elementos do Politank que vão estar nas mesas de voto, por acaso, mas nós não vamos estar a contar os votos, e isto para nós é muito importante, estamos aqui a analisar e ver, ao fim e ao cabo, o que é que vão ser estes próximos 4 anos de Portugal. Filipe, obrigado por ter estado aqui a conversar connosco e, portanto, até uma próxima, sempre que desejares, e que seja também oportuno. Aquilo que me resta apenas a dizer é que este é então o último episódio desta série com os debates dos partidos. Convidámos todos, aqueles que aceitaram estiveram cá, aqueles que não aceitaram, obviamente, não estiveram cá. E, portanto, se estás no Gabinete de Crise, já sabes, até lá, pensa muito e boas crises. Se, por outro lado, estás no Podcast Conversa, como eu digo, e tu já sabes, então, mais de cor, até lá tem boas conversas. E já agora, dia 30, vota. Um abraço.